Olá, meus amigos e amados de meu Pai. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus abra o entendimento, ou melhor, abra os entendimentos daqueles que verdadeiramente foram escolhidos por Deus. Você sabe que muitos foram chamados, muitos têm sido chamados, muitos serão os chamados, muitos. Mas a gente sabe que poucos serão escolhidos, poucos serão escolhidos. É o que Jesus falou. Aliás, ele fala duas vezes a respeito desse assunto. Ele disse: assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros serão derradeiros. Os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Depois ele fala novamente, em outro capítulo ele diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aí eu fiquei pensando, raciocinando nesse texto que Jesus falou. O que ele quis dizer com muitos são chamados, poucos escolhidos? Duas vezes ele fala assim. Por quê? Aí eu fiquei pensando que é isso que tem acontecido no nosso meio, por exemplo, na Igreja Universal do Reino de Deus. Nós vamos, no ano que vem, completar 50 anos, meio século. E nesses 50 anos, eu vou dizer para vocês, muitos foram chamados, muitos chegaram, muitos subiram até no altar, muitos puseram a mão no arado e começaram a trabalhar. Mas, com o decorrer dos anos, dos tempos, muitos foram enfraquecendo, desistindo, desanimando, caindo, e foram ficando pelo caminho. Isso é extremamente desagradável. A gente sente. Não porque diminuiu o número de servos de Deus, não. Porque Deus sempre supre a necessidade. Quantos saem, Deus chama outros, coloca outros nos seus respectivos lugares. Nunca vai faltar servo de Deus, nunca. Jamais. Mas o problema é que a gente, poxa vida, a gente fica lembrando daqueles que um dia tiveram uma experiência tão gloriosa com Deus, foram curados de doenças incuráveis, foram libertos de vícios que não seriam possível por toda a ciência humana, a capacidade intelectual do ser humano não conseguiu ajudá-los. Mas pela fé na palavra de Deus, eles tiveram fé na palavra de Deus e iniciaram a jornada e foram bem-sucedidos, foram curados, libertos das drogas, da vida de crimes. Tudo isso foi liberto, eles foram libertos. Mas
muitos, não são poucos não, muitos, foram deixando e acabaram desistindo. E eu tenho visto isso com os meus próprios olhos, eu tenho presenciado isso. E é realmente muito triste, porque a gente quer levar as pessoas à salvação eterna. Porque tudo isso passa, tudo acaba, tudo cessa. Tudo acaba, amiga e amigo. Você sabe disso, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe, tem essa consciência, essa realidade. Tudo acaba. Poder, a glória, dinheiro, saúde, juventude, beleza, tudo acaba. Mas a alma, não acaba nunca. A alma não morre. A alma não morre. Por quê? Porque a alma é o sopro de Deus, é o fôlego de Deus. E quando Deus cria um ser humano, quando Deus cria, ele criou todas as coisas, mas ao criar o ser humano, não foi para viver 100, 200, 1000 anos, não. Foi para viver a eternidade. Porque Deus é eterno, ele quer ser honrado, ele quer ser considerado por toda a eternidade. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas não pensa. Essa é a realidade. Não raciocina. Sabe, normalmente as pessoas são imediatistas. Elas querem resolver os seus problemas pessoais. Elas querem a solução imediata. E quando isso vem, elas ficam satisfeitas, dão graças a Deus, obrigado, Senhor, e na sua maioria vai embora. Eu sempre fico pensando, sempre me situei no caso dos leprosos, dos 10 leprosos. Eram 10 leprosos e todos eles estavam confinados à morte. E uma morte dolorosa e uma morte abandonada, uma morte abandonados, solitários, porque eles não podiam entrar nas cidades. Os leprosos tinham que ficar longe da cidade para não contaminar os outros. Então eles andavam em grupos para que fizessem companhia um ao outro. E eles viviam sem esperança. Sabe lá o que é viver sem esperança? Na história do rico e Lázaro, o Lázaro que foi para o seio de Abraão e o rico que foi para o inferno, Jesus fala que lá no inferno, o rico teve consciência dos seus 5 irmãos aqui na terra. E ele pediu, Abraão, pai Abraão, manda alguém ir na minha casa, avisar os meus irmãos para que eles não venham para esse lugar de tormento. Ele era atormentado 24 horas por dia. Está sendo atormentado até hoje, continua sendo e vai continuar por toda a eternidade. Ninguém vai mudar a história dele. O rico vai continuar
aquele rico vai continuar atormentado, porque a alma não morre. E digo mais, o rico, quando foi para o inferno, ele não foi só a alma, não. Ele levou um corpo indestrutível. É isso mesmo. Ele teve olhos que viram Lázaro, viram Abraão. E ele teve boca para falar, língua para falar. Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e venha refrescar minha língua. Quer dizer, quando a alma da pessoa deixa esse corpo terreno, material, imediatamente a alma da pessoa recebe um outro corpo. Um corpo que vai viver, que vai sobrepujar o fogo, o tormento, que vai sofrer toda a eternidade como se estivesse na terra. Deus soprou o fôlego dele na narina de Adão. E Adão tornou-se alma vivente. Mas o corpo que Adão recebeu foi aqui, para viver sujeito aqui na terra. O corpo que o rico recebeu quando entrou no inferno, quando morreu e entrou no inferno, foi um corpo que sujeitou ao fogo, ao tormento, aos bichos. Isso mesmo, aos vermes. Vermes que não morriam. Vermes que não morriam. Corpo que não morria, que não derretia, que não se desfazia. Não por quê? Porque a alma tinha que estar num corpo para ver, sentir, palpar o tormento do inferno. Então, quando se fala na eternidade, a salvação da alma, está se falando de algo que não é uma parábola, não é uma história, não é um conto, é uma realidade. Então, Jesus veio e gemeu aqui na terra, gemeu, sofreu, para que pudéssemos ser salvos. E se nós rejeitamos o sofrimento dele por nossa causa, então você pode imaginar o que espera aqueles que o têm rejeitado, que o têm abandonado. Os 10 leprosos foram curados. E quando foram curados, 10 leprosos, número dos 10 mandamentos, 10 leprosos. Então, esses 10 leprosos ficaram felizes, mas dos 10, apenas um voltou. Um único voltou para dar graças a Deus. E foi o único que foi salvo. Os outros 9 foram curados para casa, foram cuidar de suas vidas, foram recuperar o tempo perdido. Mas eles morreram. Eles já não estão mais entre nós. Então a vida passa, amiga e amigo. Tudo passa nesse mundo, tudo passa. Agora existe uma eternidade para aqueles que são fiéis, leais, que temem a Deus, mas existe também o lado oposto, o lugar de tormento eterno, onde o fogo não se apaga, os vermes não morrem e o tormento
é permanente, constante. Então, o que Jesus fala aqui, que muitos são chamados, eu entendo, eu interpreto essa palavra como assim: Jesus chamou, chama muitos. E, de fato, ao longo da história da Igreja Universal, então muitos passaram no nosso meio. Muitos comeram comigo à minha mesa. Nós comemos juntos, nos alegramos juntos, choramos juntos, sofremos juntos. Porém, muitos desistiram. Muitos abandonaram o barco. Muitos olharam para trás. Muitos cansaram. Muitos enjoaram daquela vidinha, aquela vidinha costumeira. Sabe? Deus faz uma crítica severa aos sacerdotes. Você pode ler isso lá em Malaquias, quando ele fala que os sacerdotes achavam enfadonho o trabalho de Deus, cansativo. E Deus responde: vou julgar fezes nas vossas caras. Sabia disso? Vou julgar estrume na cara de vocês. Olha só a forma como Deus responde a esses sacerdotes. Foram escolhidos, eles foram chamados por Deus para servi-lo com as coisas do templo. Mas eles fizeram pouco caso. Então, essa história que muitos são chamados e poucos escolhidos, esse pensamento, esse discurso de Jesus, isso já vem desde Adão e Eva. Desde Adão e Eva, isso vem acontecendo. Primeiro foi Caim, que matou o seu irmão. Primeiro foi Caim. E aí foram seguindo os próximos. Então, quando Jesus fala muitos, porque muitos são chamados, esses muitos são chamados, eles tiveram a honra, eles tiveram a glória de serem chamados. Deus os chamou, não fomos nós. É Deus quem nos chama. Então, quando uma pessoa chega na igreja, eu tenho certeza que Deus a trouxe na igreja. Foi Ele que trouxe. Deus chamou. Ela veio. Mas, com o decorrer dos dias, dos anos, muitos desanimam. E sabe por quê, amiga? Sabe por quê? Porque a intenção dos muitos que são chamados é má. Porque elas só querem os benefícios. Elas só querem os prazeres. Enquanto Deus está abençoando, está prosperando, está atendendo às necessidades, elas ficam felizes. Mas quando vem a seca, quando vem a seca, quando vem os problemas, muitos desistem. E Deus permite justamente o tempo
de sequidão para provar para nós, não para ele, porque ele já sabe, mas para provar para cada um de nós quem é quem. E dos muitos que são chamados, aqueles que foram escolhidos permanecem. Os que não permanecem é porque foram descartados. E eu fico imaginando quão doloroso será quando aqueles que foram rejeitados, aqueles que foram descartados, chegarem no inferno e lembrarem que um dia estiveram a serviço de Deus. Que nos dias em que serviam a Deus, eles eram felizes, mas depois eles quiseram ser servos de si mesmos. Não, eu não quero mais servir a Deus, eu estou bem agora. Agora eu vou cuidar da minha vida. E é isso que tem acontecido. É injustiça da parte de Deus? Não, não é injustiça. Deus não é injusto. Ele não faz nada imperfeito. Mas o ser humano, eu diria, vou falar uma coisa ruim, mas assim, um termo feio, mas é o que encaixa melhor. É burro. O ser humano, na sua maioria, é burro. É burra. É isso mesmo, a humanidade é burra. Porque não pensa, não raciocina, nem por tem preguiça de pensar. Tem preguiça de pensar. O que está escrito, está escrito. E ninguém pode mudar, nem Deus pode mudar o que está escrito. Você sabia disso? O que está escrito está decretado. Não tem como mudar. É imutável. É como Deus. O que ele fala, acontece. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, diz o Senhor. Deus fala assim. Amiga e amigo, nós estamos aqui tratando da salvação eterna. Nós não estamos tratando de conquistas materiais, de posição, de poder, de dinheiro. Nós estamos tratando de salvação eterna da alma. Mas as pessoas não... Só porque elas não temem a Deus, elas não temem a palavra de Deus, elas não dão a mínima para a palavra de Deus. Elas não temem. Elas nem consideram que Deus existe. Elas acham o seguinte, a nossa vida é só por aqui. Viver essa vida, acabou. Não acaba nunca. Porque tudo que Deus cria é para toda a eternidade. Eternidade com Ele ou eternidade sem Ele. E com todos os rebeldes. Os rebeldes vão viver juntos. A Bíblia fala em Apocalipse que Satanás, a besta, o falso profeta, 6 grupos de pessoas. Satanás, o diabo, né? O falso profeta, a besta, a morte. Você sabia disso? A morte. E todos os que rejeitaram Jesus, todo esse pacote vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. O inferno também. O inferno que as almas estão sofrendo lá hoje, o rico está lá no inferno agora, esse inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E também, o 6º grupo, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida.
estes também vão se juntar à morte, vão se juntar ao inferno, vão se juntar à besta, ao falso profeta e também a Satanás. Todos vão sofrer a uma, todos vão sofrer, todos. E por toda a eternidade, sem esperança. Eu estava pensando então nos leprosos que não tinham esperança. Né? 10 leprosos não tinham esperança, mas foram curados. E somente um reconheceu. Por aí você vê como é difícil a salvação da alma. Você tem uma ideia da salvação da alma, a dificuldade, como o caso das 10 virgens, você conhece a história. As 10 virgens, aí é uma parábola, 10 virgens. 10 virgens significa ou simboliza a igreja aqui na terra. Das 10 virgens, apenas a metade se manteve até o fim e entrou quando a porta se abriu. Mas as outras 5 virgens ficaram de fora. Então, quando se trata da alma, amiga e amigo, eu falo isso com tanto temor e tremor, porque eu sei o quanto me custou a salvação. Graças a Deus. E é o que nós queremos para você. Eu quero que você tenha, no mínimo, o que Deus tem me dado. E Deus sabe disso. Deus sabe da minha intenção. Eu quero que você tenha, no mínimo, o que Deus tem me dado. Se você for salvo, eu já me dou por satisfeito de ter cumprido a minha obrigação, o meu dever para com Deus e com você. Então, quando Jesus fala, muitos são chamados, todos os chamados, a priori, foram escolhidos. Só que, com o decorrer dos dias, dos tempos, dos anos, desanimaram de andar com Deus e preferiram andar sozinhos, não querem Senhor, querem ser cabeça. Eu não quero ser cauda, eu quero ser cabeça. Eu não quero ficar dando satisfação a ninguém, eu quero ser o patrão, eu quero ser o cabeça, eu quero ter dinheiro, eu quero decidir o que eu vou fazer. Quer dizer, em outras palavras, não quer ser servo de Deus, quer ser Senhor. Ora, quem ser Senhor, que vá ser Senhor lá no inferno. Em outras palavras, é isso. Jesus fala isso em outras palavras. Olha, se você quer ser Senhor, vá ser lá no inferno, porque comigo, no reino dos céus, só existe um só Senhor. Só um Senhor. Só um Senhor. E quem faz essa escolha somos nós. Nós é quem decidimos. Eu decido por mim, eu não posso decidir por ninguém. Eu só posso decidir por mim. Eu tomei a minha decisão, graças a Deus. E estou ansioso, uma ansiedade santa, para que o meu Senhor venha buscar a gente. E Ele está às portas, porque a coisa está pegando fogo. Está pegando fogo lá fora na guerra entre as nações e está pegando fogo aqui na nossa terra, no Brasil, entre os políticos. Está pegando fogo. E tudo vai se queimar. Ninguém vai ficar para a raiz. Tudo vai acabar. Não há esperança nesta terra. Esta terra já está decretado, vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Já está pegando. Já começou. E se você não consegue enxergar isso, paciência, mas a gente tem já sentido o cheiro da fumaça.
que está pegando por aí. Então, minha amiga e meu amigo, muitos são chamados. E dentre os muitos que são chamados, poucos apenas são escolhidos. Você sabe por quê? Por isso. Porque os muitos chamados, no fundo, tinham outras intenções. Serviram a Deus por um momento, mas não por todo o tempo. E estavam pensando em si próprio. É isso mesmo. Pensando na sua própria vida. Amiga e amigo, pense nisso. Muitos são chamados, poucos escolhidos. E você está assistindo, que tem assistido aqui a nossa mensagem, você foi chamado, você está sendo chamado. Agora, cabe a você ser escolhido, se fazer escolhido ou não, vai depender de você. Mas quem vem, quem chega na igreja, não só na Igreja Universal, mas quem chega para ouvir a palavra de Deus, foi chamado. Mas escolhido e permaneceu, são poucos. Deus abençoe. Não se esqueça, depois de amanhã, nós estaremos ao pé da cruz, pedindo, clamando também pelos nossos respectivos entes queridos. Nós estaremos lá, no mesmo espírito que você, clamando por aqueles que têm estado conosco, junto de nós, mas, infelizmente, ainda não tiveram o encontro com Deus. Vamos clamar por eles. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.